de celebrar a vida do apóstolo Pedro, nosso patrono, como também agradecemos porque pelo batismo, como membros do corpo de Cristo, o Senhor nos propõe a mesma missão. Rezemos nesta celebração para que o Espírito Santo nos inspire a olhar o exemplo de Pedro para enfrentar os desafios que o mundo e a humanidade colocam à Igreja e para dar continuidade à missão de Jesus Cristo, que nos é confiada nos dias de hoje, aqui em Pedra de Guaratiba. Falar de Pedro é lembrar a autoridade que Jesus deixou em suas mãos, quando lhe entregou as chaves do reino dos céus. Autoridade hoje que é mantida pelo Papa Francisco na Igreja do mundo inteiro. Para manter a unidade, ele confiou aqui na Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro ao querido arcebispo cardeal Dom Orani João Tempesta, que hoje, com seu carinho de pastor, envia seu auxiliar, Dom Paulo Romão, que irá presidir esta Eucaristia, confirmando a nossa fé e dando continuidade aos festejos de nosso padroeiro. Todos de pé para recebermos o presidente desta Eucaristia. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme no Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme no Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ajuda o povo a caminhar na tua igreja sem desviar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme no Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Rede na praia, barco no mar, e a tua igreja a navegar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme no Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Sentar um instantinho. Uma boa noite a todos. Então, com alegria, nós estamos recebendo Dom Paulo Romão. E nossa paróquia tem uma tradição que durante a nossa novena, os padres recém-ordenados de nossa arquidiocese celebram conosco e até mesmo eles procuram partilhar conosco estes primeiros momentos do sacerdócio, né? E por providência também divina, hoje temos Dom Paulo Romão, que foi ordenado bispo em janeiro deste ano, 27 de janeiro deste ano, né? Também um bispo novo, recém-ordenado em nossa arquidiocese, né? Dom Paulo, nós nos conhecemos no seminário
ele ainda chegando um tanto quanto perdido, né? Sendo levado pelo padre Filipe na ocasião, né? E não sabendo nem por onde entrar, qual era a porta do seminário, né? E aí nós lá ajudamos na sua chegada, né? E convivemos durante um bom período no seminário, quer dizer, todo o período no seminário, né? Eu saí antes dele do seminário, né? Ele ainda ficou mais um ano no seminário. E hoje a alegria de tê-lo em nossa paróquia como bispo, né? Auxiliar de nossa arquidiocese. Dom Paulo, seja bem-vindo. E nesta missa nós temos também toda uma dinâmica onde cada setor, cada parte de trabalhos realizados para os festejos de nosso padroeiro irão pedir perdão, irão agradecer e também irão entregar os seus trabalhos na confiança em Deus pela intercessão do nosso padroeiro. No momento do ofertório, vocês verão que cada setor irá ofertar um objeto e também pedir a intercessão do nosso padroeiro pelos trabalhos nos festejos de São Pedro Apóstolo. Então seja bem-vindo, celebre para nós a Eucaristia. Agradeço pelas palavras de acolhida e vir aqui rezar essa Santa Missa. Grande alegria, São Pedro, a pedra, como Jesus fala isso, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei minha igreja, um ponto firme e sólido para nós, desde sempre. Então vamos participar com muita atenção de cada momento dessa liturgia, dessa Santa Missa, renovando a nossa fé e a nossa alegria. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, 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 Kyrie chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, 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 Cristo Senhor, intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Glória, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Glória, só vós sois santo, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, único Senhor, que reina com o Espírito, na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos os auxílios necessários à salvação pela intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, pelos quais destes à vossa Igreja os primeiros benefícios da fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Na nossa liturgia da palavra, veremos que os apóstolos, vocacionados desde o ventre materno, continuam a missão do Senhor: curar e libertar dos males e pregar o Evangelho. Graças à sua fidelidade, Pedro é convidado a conduzir os seguidores de Jesus. Ouçamos com atenção. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo e reconheceram que era ele que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor.
seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, asseguro que o Evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouviste falar, como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia devastada a igreja de Deus, e progredia no judaísmo, mais do que muitos judeus de minha idade. Extremo separou deste o ventre materno, o me chamou por sua graça, e se designou revelar-me ao seu filho, para que eu pregasse entre os pagãos. Não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém, mas para estar com quem era apóstolo antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com aqueles 15 dias. E não estivesse com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Palavra do Senhor. Todos de pé para a aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia, és a rocha viva, Cristo escolheu, quando a Simão Pedro disse eu te darei, do meu reino as chaves, és a minha igreja, sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João.
Jesus se manifestou aos seus discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Caríssimo Padre Marcos Vinícius, caríssimo Padre Rafael, seminarista José Alexandre, queridos irmãos, eu quero apenas enfatizar algumas coisas fundamentais das leituras de hoje e, de modo particular, a figura de São Pedro. A primeira coisa que salta aos olhos na pessoa de São Pedro é que, quando Jesus começou sua vida pública, na realidade foi assim: André era irmão de Simão e João Evangelista era um discípulo de João Batista. Isso está em 1 João de 35 a 50. André e João, ouvindo João Batista falar, com os olhos fitos no profeta, de repente o profeta para de falar, olha alguém passando, era Jesus Cristo. João Batista fala: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Os 2 discípulos, João, que era jovenzinho, e André, irmão de Simão, foram atrás de Jesus. Jesus parou e olhou para eles: O que buscais? Eles responderam para Jesus: Mestre, onde moras? Resposta de Jesus: Vinde e vede. Foram ficar a tarde toda com Jesus. São João narra isso 30, 40 anos depois, ou mais, e lembra aquele momento e fala: era mais ou menos a hora 10ª. Na realidade, naquela época não tinha relógio como agora não, tá? Eu ainda peguei esse tempo, quer dizer, bem depois, né, claro. No Paraná, no interior do Paraná, lavrador, a gente também não tinha relógio. Você olhava no meio do céu, meio-dia, 1/4, mais ou menos 4 horas da tarde. Naquela época era assim, não tinha relógio. O evangelista fala: era mais ou menos a hora 10ª. Dei esse exemplo até da minha experiência de infância para entender isso. Lembrava, mas não tinha relógio, não sabia exatamente, é mais ou menos a hora 10ª, era mais ou menos 4 horas da tarde. Se lermos, por exemplo, a Sagrada Escritura, algumas traduções, inclusive Ave Maria, você vai ver lá, era mais ou menos 4 horas da tarde. Por que estou lembrando isso? Para mostrar o quanto isso é histórico e como realmente aconteceu. O fato é que, à noite, André volta para casa, chega em casa, encontrou logo seu irmão, Simão, naturalmente, e disse logo: Simão, encontramos o Messias, o prometido por Moisés. E no dia seguinte, Simão levou André levou Simão até Jesus. Quando Jesus viu Simão, imediatamente fala: Simão, chamar-te-ás Kefas, que
que significa, em aramaico, pedra. Em latim, Petrus. Em português, Pedro. Jesus logo define a personalidade de Pedro. O caráter fortíssimo, um líder por excelência, decidido, um homem autêntico. Mas depois fala também: tu és pedra e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Pedro, se sentindo olhado pelo Senhor, imagina, você encontra alguém, olha você de um jeito tal que revela totalmente a sua personalidade, quem você é. Pedro não entendeu na hora, mas já indicava a função que Pedro ocuparia na igreja. Mas naquele momento, Pedro ficou totalmente tomado por aquele olhar, tomado pela presença daquele homem. Então, eu poderia fazer todo um percurso aqui, mas para ser breve, Jesus então escolhe um homem, chama ele de pedra. Se nós lermos com atenção a Sagrada Escritura, sobretudo o Antigo Testamento, nós vamos encontrar muitos salmos, onde você encontra muitas vezes dito assim: o Senhor é a minha pedra, a minha rocha, a minha fortaleza, nele eu encontro segurança. Por que Jesus chama Pedro? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja? Esse é o método de Deus. Deus quer revelar quem Ele é. Ele é um Deus Pai, Criador e Senhor, misericordioso, que quer salvar o seu povo, que coloca-se ao lado do povo como uma pedra firme, sólida, seguro. Então, na Bíblia, a metáfora que indica a verdade não é a luz, como na filosofia. Na Bíblia, a metáfora que comunica a verdade é um ponto de referência firme, sólido, uma pedra. E atenção nisso, hein? Nós vivemos um tempo onde tudo é relativo, seja do ponto de vista ético, moral, seja do ponto de vista do conhecimento. Tudo é relativo. Não quero falar sobre isso, mas só para dar um exemplo, chegamos a um tempo agora que nada mais é evidente, certo? As pessoas agora, na cultura que nós vivemos, você decide se você vai ser homem, se você vai ser mulher, nada mais é evidente. Bom, não quero falar sobre isso não, foi só um exemplo, tá? Quer dizer, e uma mentalidade onde tudo é relativo, onde existe tanta indiferença, corrupção, certo? Violência, crise, inclusive nos relacionamentos afetivos, as pessoas ficam inseguras, tristes, vazias, angustiadas. Estou mentindo? É próprio da nossa cultura e do nosso tempo. Num contexto como esse, se é uma coisa que mais corresponde à nossa natureza, se é uma coisa que nós mais desejamos, é poder renovar a certeza da vida, termos certeza de que a nossa vida tem sentido. Temos necessidade disso, hein? De renovar todos os dias a certeza de que somos amados, a certeza de que nós não estamos no mundo por acaso, a certeza de que a nossa vida tem um sentido, de que essa corrupção, essa mentira não reine, certo? Mais do que nunca o nosso tempo nos desafia a nos perguntarmos a nós mesmos: onde está a rocha da minha vida? Em quem eu colocarei minha esperança? Onde está o fundamento da nossa existência? Por que vale a pena viver? São perguntas que todos nós carregamos e temos necessidade existencial de renovar uma certeza que nos permite viver em paz, que nos permite ter segurança e alegria. Por isso Deus usa esse método. Ele quer comunicar uma certeza que é Ele mesmo. A certeza, a consistência de tudo é Deus, o significado de tudo é Deus, certo? Mas para que nós pudéssemos fazer a experiência e reconhecê-lo como o Senhor e fundamento da nossa vida, como a rocha da nossa vida, que método Deus escolhe? Escolhe um povo, o povo hebreu, começando por Abraão, e vai se manifestando na vida desse povo. Uma certa altura, as profecias falam do nascimento do Emanuel, do Deus conosco, de uma virgem, Maria. Nasce Jesus. Natal, uma festa maravilhosa, certo? Ponto de referência, Deus presente agora, não mais um mistério abstrato e inacessível, um Deus presente de carne e osso, um Deus que assume a nossa natureza humana, se torna um de nós. E Jesus continua o mesmo método do Pai. Ele quer fundar uma verdadeira comunidade de fé. Ele quer fundar uma igreja, e fundou essa igreja, uma assembleia reunida. Na verdade, a palavra igreja vem da palavra Kahal Yavé, que significa Assembleia de Deus. Mas não é do Edir Macedo não, hein? Quer dizer, que significa Assembleia de Deus. Kahal foi traduzido para o latim, eclesia, para o português, igreja.
Mas qual é o significado da palavra igreja? Assembleia reunida. Então Jesus Cristo escolhe 12 apóstolos para se tornarem seus amigos e não seus servos. Vive um relacionamento durante 3 anos com esses apóstolos, certo? E uma certa altura ele chama um por um pelo nome, e uma certa altura chama Pedro, para confirmar a fé dos seus irmãos. E por que chama Pedro? Por que chama ele de pedra? Por quê? Ele fala: eu sou a pedra angular, Jesus. Todo edifício tem que ser construído baseado-se nessa pedra, que é Jesus Cristo. Chamou Pedro, conviveu com ele 3 anos, chamou os outros, que conviveu com ele 3 anos, e colocou Pedro para confirmar a fé dos outros. Essa é a nossa igreja, a igreja católica. A estrutura inicial é Pedro, os outros apóstolos. Hoje, o Papa e milhares de bispos. Vocês entendem? Esse é o método de Deus. Coloca um ponto de referência seguro dentro da história. Coloca um ponto firme, sólido. Quem daqui duvida que o Papa Francisco é uma autoridade inquestionável, não só para os católicos, para todos os homens e mulheres deste mundo? O Papa Francisco, sucessor de Pedro, vigário de Cristo na terra. Tudo começou com Pedro. Mas esse é o método de Jesus. Método é uma palavra que indica o procedimento que eu sigo para atingir um objetivo. E qual é o objetivo de Jesus? Salvar cada um de nós e continuar presente dentro do mundo, comunicando a salvação que é Ele mesmo. O que ele fez? Escolheu os seus discípulos para serem apóstolos, testemunhas dele. Mas não só comunicar uma mensagem abstrata, continuar comunicando a presença dele, a presença do próprio Cristo, certo? Então chamou Pedro para ser vigário dele na terra, e ele mesmo disse: Pai, olha aquela oração maravilhosa antes da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Pai, façais com que eles sejam um, como nós somos um, para que o mundo te reconheça. A igreja católica é uma única igreja, e a garantia dessa unidade é o Papa, começando por Pedro. Um único povo. Nós somos cristãos, corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos os membros. Nós somos uma coisa só em Jesus Cristo. E a nossa igreja comunica essa verdade sólida, baseada na própria experiência dos apóstolos com Jesus Cristo e fundamentada em testemunhas sólidas. Pedro e os apóstolos. Entende? E nós temos necessidade de olhar e seguir pontos de referências que comunicam uma verdade definitiva, uma verdade sólida, e a verdade encarnada é o próprio Jesus Cristo, ressuscitado, Senhor de todas as coisas, que sabe tudo sobre nós. Por exemplo, ele mesmo disse, quando os apóstolos ficavam inseguros, tristes: não tenhais medo, pequeno rebanho, eu venci o mundo. E depois ainda dizia assim: vejam os pardais, nem plantam, nem ceifam, e a eles meu Pai que está nos céus não deixa faltar o alimento. Veja os lírios dos campos. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu com tamanha beleza. Depois disse: não temais, pequeno rebanho, até os fios dos vossos cabelos estão todos contados. Aquela ali perdeu quase todos, tá? Mas estão contados. É brincadeira, mas é verdade. O que significa dizer isso? Até os fios dos vossos cabelos estão todos contados. Isso aí já era, né? Perdeu todos mesmo. O que significa isso? Significa que Jesus Cristo sabe tudo de nós, hein? Ele sabe da angústia que você carrega no coração. Ele sabe das suas dificuldades, dos seus problemas. Jesus sabe tudo de nós. E Ele continuamente intercede junto de Deus Pai por nós. É o eterno sacerdote. Nós somos o padre e o bispo, agem em persona Christi. Mas é Cristo, Senhor, o verdadeiro sacerdote. E nós aqui representamos Cristo na terra. Representamos não abstratamente, é literalmente a presença de Cristo mesmo. O Papa, o Bispo, cada um de nós. A igreja é o sacramento de Cristo. Comunica a presença de Cristo hoje. Para nós é possível encontrá-lo hoje, ficar fascinado por Ele hoje e mudar a vida hoje, seguindo Jesus Cristo. Por isso Ele fundou sua igreja. Deixou Pedro e os discípulos, deixou o Papa e os apóstolos e os bispos, deixou a comunidade cristã que somos nós. Essa é a beleza da nossa fé, uma certeza sólida. Como é bom pertencer a essa igreja fundada por Cristo, que nunca vai ceder à mentira do mundo, nunca vai ceder ao relativismo do mundo. A igreja católica vai sempre andar contra a corrente, e não pode fazer diferente, porque ela precisa indicar o ponto seguro, precisa indicar o caminho, precisa mostrar para nós que nós não estamos sozinhos, que existe uma verdade absoluta e definitiva, o Verbo que se fez carne, que morreu na cruz e que ressuscitou, Jesus ressuscitado, e está presente aqui e agora, e é Senhor da nossa vida. Essa é a certeza que nós precisamos renovar todos os dias para nosso coração ficar em paz. Jamais o mundo vai vencer.
Quando fala mundo na Bíblia, significa a lógica desse mundo, tá? Que coloca a esperança de felicidade, de realização nos projetos humanos, no dinheiro, nas conquistas humanas, mas esquecem que tudo vira cinza. Alguém daqui vai jogar algum cheque no céu? Vai? Não levamos nada. O maior tesouro que nós temos... Eu posso continuar falando? Não falar muito, não tem problema não, né? Então, o maior tesouro que nós temos é aquilo que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós. Meu Deus, eu sou tão grato ao Senhor pela família que eu tenho. Meu pai e minha mãe, por exemplo, são fidelíssimos. Nunca faltam a missa. Nunca, hein? Nunca, que significa nunca mesmo. A missa dominical. Eu cresci vendo isso. Certo? Olha que graça. Eu e vocês temos de ter nascido numa comunidade viva de fé, ter nascido numa família verdadeiramente religiosa, que nos comunica essa certeza. Então eu digo, qual é a herança que meus pais vão me deixar? Do ponto de vista financeiro, eu vou deixar um burrinho magro lá na roça. Agora, do ponto de vista de uma educação autêntica, vão deixar tudo de melhor. Uma autêntica educação na fé, uma autêntica educação moral, uma experiência de amor, de acolhida. Quando eu vou na minha casa agora lá no sul, eu fico comovido de ver. A minha mãe, a Dona Maria, tem 77 anos, meu pai tem 81. Tem sempre gente lá em casa, tá? Chega lá, Dona Maria, vem tomar um café. O café é um pretexto, eu quero conversar com ela. Uma bondade imensa. Estou dando esses exemplos, porque muitos de vocês são assim, para dizer que a melhor forma para comunicar a verdade, que é Jesus Cristo, educar de forma autêntica, é numa experiência de comunidade, começando pela família. E quando ali existe fé, amor, não tem que se preocupar com nada. Nós sabemos disso. Por isso que, como é bom ser cristão, como é bom viver a igreja doméstica, como é bom seguir o Senhor. E nós sabemos em quem colocamos a nossa esperança. E aí, renovando e seguindo sempre o Senhor e renovando a nossa fé, não temos que ter medo de nada. Mas também outra coisa que eu queria falar, que é muito importante, contando um pouquinho também, ele falou que os padres, quando recém-ordenados, vem aqui e conta um pouco da história dele. Eu sou bispo recém-ordenado, vou contar também, tá? O fato é que, olha como Deus faz. Eu falava do método de Deus, como que Ele escolhe, tá? Ele me conheceu quando eu cheguei no seminário, ele falou que estava meio perdido. Não existencialmente, tá? Mas não sabia onde estava chegando. De fato, foi Dom Felipe que me levou lá. Mas eu não sou daqui não, eu sou do Paraná, do interior do Paraná. Eu vou falar um pouquinho da minha história, muito sinteticamente, para vocês verem qual é o método de Deus. Como Deus age e não escolhe os melhores não, tá? Ele escolhe os mais fracos para confundir os fortes. Até os 20 anos de idade, eu só tinha um primário. Eu fui retomar a 5ª série e fiz o primeiro grau em um ano com 22 anos. Não tinha chance nenhuma de ser padre, tá? Mas aí encontro Filipe, Juliano, que era agora Dom Filipe, fiquei fascinado por uma experiência de 2 padres fascinados por Cristo e um punhado de jovens que o seguiam. Eu fiquei fascinado por aquela experiência e comecei a ir. Aí, depois de um ano frequentando aquelas reuniões, falo para Padre Filipe, olha, às vezes vem na ideia de ser padre. Ele me fala, mas conta a sua história, como é que é isso? Você tem estudo? Não, eu só tenho um primário. Quanto tempo você não estuda? 11 anos. O que você fazia? Até os 20 anos eu era lavrador, só sabia plantar e colher. Certo? Então você não tem chance nenhum de ir para o seminário. Vai ter que trabalhar e estudar. Aí comecei a trabalhei pra caramba, estudei. Bom, para encurtar a história, com 22 anos eu estava retomando a 5ª série. 11 anos depois, com 33 anos, eu estava terminando o mestrado na PUC. Não sou gênio não, tá? Mas burrinho também eu não sou não. Só que, o que eu fiz? O que aconteceu comigo? Eu fiz um encontro tão bonito com a igreja, com aqueles 2 padres, com a comunidade viva de fé. Um encontro tão bonito, falava de coisas tão reais, tão verdadeiras para a vida, que eu me encheu de alegria, de esperança, comecei a entender de verdade o Evangelho. Aí eu li o encontro dos apóstolos com Cristo, que ficaram fascinados, a vida mudou. Seguindo aqueles padres e aquela comunidade, a minha vida estava mudando radicalmente. Então eu fiquei totalmente em paz. Eu tenho que estudar, eu tenho que ser padre, eu vou ter que estudar. Estudei. Bom, moral da história. Fiquei 4 anos estudando, dos 22 aos 26, até terminar o ensino médio. Fiz tudo em 4 anos, fundamental e médio. E depois fui para o seminário e fiquei 8 anos no seminário. Por ter vivido uma experiência viva de comunidade, no seminário não tive um segundo de dúvida. Porque fiz todo um caminho de pertença à comunidade cristã. Fui ajudado a entender a igreja da forma mais bela que pode existir, pertencendo a uma comunidade viva. Aí você entende de verdade o que é a igreja, o que é Cristo. Certo? Muito bem. Depois entro para o seminário, termino o mestrado e vou trabalhar com jovens e tal, viajando do Brasil, acompanhando os universitários. Só fui me tornar pároco com 15 anos de padre, obedecendo Dom Filipe, que queria acompanhar seus jovens.
Mas eu queria também fazer uma experiência muito de pároco, aprender a parte administrativa e também pastoral. Fiquei 5 anos na Tijuca trabalhando. Uma certa altura, trabalhando nesses 5 anos e fazendo doutorado. E terminei o doutorado. Quando terminei o doutorado, há 2 anos atrás, e 5 anos depois, um dia estou bem tranquilo em casa, dando aula na PUC, e na hora da aula, toco o telefone. Aí ele tailandês que trabalha na anunciatura, não falava nem português, nem italiano, nem inglês. Uma linguagem que a gente não entendia, né? Aí eu só entendi que ele falou que o Papa Francisco tinha me nomeado bispo. E ele disse, você aceita? Eu fiquei comovido, tocado, sem palavras, disse, olha, eu amo demais a igreja para dizer não. Ele, não compreendo, não compreendo. Eu gritei, sim, para não ter dúvida nenhuma. Mas disse sim com toda certeza, nem pensei em consequências. Mas muito bem, depois aí, janeiro passado, me tornei bispo. Mas a coisa mais bonita que aconteceu, conto 2 fatos breves, foi exatamente, primeira coisa, quando eu terminei o doutorado, fui mostrar uma cópia para o Dom Filippo, que me acompanhou muito. Dom Filippo olhou assim, ele é italiano, né? Paulinho, quem diria? De lavrador a doutor. Primeira coisa que ele fala. Depois, eu botei lá na capa do doutorado, agradecimento pelas palavras de apoio de Dom Filippo. Ele, Paulinho, que palavra de apoio? Eu sou seu pai. Disse, mas entenda logo, meu filho. Ele me tem como filho mesmo. Entenda logo, o encontro com Cristo não é abstrato, não. Você nasceu numa certa família, foi educado de certa forma, e encontrou eu e o Juliano e a comunidade cristã. Onde você aprendeu a amar Jesus Cristo? Nessa comunidade viva de fé. Onde a sua vida mudou radicalmente? Seguindo essa comunidade de fé. Então, esse é o encontro com Jesus. E disse com certeza, se você não tivesse me encontrado, tivesse encontrado Juliano, eu não teria escrito essas coisas, não. Eu não teria mesmo. Porque a inteligência nova nasce da pertença a Cristo na comunidade cristã. A verdadeira teologia é fruto de uma experiência vivida na comunidade cristã, como aconteceu com os padres da igreja. Moral da história, esse foi o fato. Depois, quando me tornei bispo, e o Dom Felipe estava mais comovido do que eu, chorou mais do que eu na ordenação de bispo, eu também estava comovidíssimo, e ele falava, e disse sobre esse ponto a última coisa, quando eu cheguei, encontrei essa comunidade, tinha vários jovens que já estavam bem adiantados no estudo. Ele mandou um para Roma, mandou um para a Alemanha para estudarem, para depois serem padres. Os 2 hoje estão bem casados com filhos, graças a Deus. Aquele jovenzinho caipira que não sabia nem falar o português, ele falou para mim, você foi o último que eu pensei. Aliás, eu não pensei. O último que eu pensava é que um dia seria padre, doutor e muito menos bispos. Mas olha como Deus faz. Ele me chamou a atenção disso. Veja como Deus faz. Ele escolhe quem Ele quer e capacita quem Ele chamou. Eu estou dando esse testemunho para vocês, porque cada um na sua função, na sua vocação. Entendeu? Na nossa vida simples, nós somos simples. Graças a Deus eu sou simples, sou do povo de Deus. Certo? Deus dá a cada um a sua vocação, confie nele, tenha fé, ele faz maravilhas. Do jeito que somos, como somos, tá? Eu dou esse testemunho para dizer como é. E eu podia imaginar que um dia usar esse chapeuzinho aqui, isso aqui indica o céu, tá? Indica que eu tenho que ser o primeiro a estar ligado com Deus, para testemunhar. Então isso aqui indica o laço com Deus, entendeu? Com aquele que é o sentido da nossa vida. E termino a última coisa mesmo, senão não paro de falar. O evangelho de hoje define o fundamento da moral cristã. Atenção nesse ponto, hein? Nós temos uma grave tentação de reduzir o cristianismo a moralismo, a lei, a ética. O cristianismo não é um conjunto de lei. O cristianismo, certo? Quando nós ficamos apegados demais à lei, à norma, à moral, é um falso fundamento, como se isso garantisse alguma coisa. Pedro não tinha chance nenhuma. Por quê? Essa aqui é uma aparição de Jesus ressuscitado para os discípulos. Pedro tinha negado Jesus Cristo 3 vezes. Jesus chamou Pedro de Satanás várias vezes. Afasta de mim, Satanás. Só que depois ele morreu na cruz e ressuscitou. E apareceu ressuscitado. Estavam pescando na beira da praia. João foi o primeiro a ver e disse, é o Senhor. Pedro nem esperou chegar na beira da praia, foi nadando. Chegou lá, imagina essa cena, hein? Isso aconteceu, gente. Imagina essa cena. O fogo estava aceso, já tinha preparado os alimentos, sentaram em volta de Jesus naquele fogo. Pedro naturalmente estava do lado de Jesus, olhando com aquela cara de quem fez uma grande besteira. E Pedro imaginava, isso aqui com certeza era isso, hein? O que ele vai me falar agora? Eu o neguei, eu o traí, na pior hora. Agora ele vai acabar comigo, agora ele vai me corrigir com toda a força. E é assim que nós fazemos, tá? Quando nós fazemos uma coisa muito errada com alguém, aí quando a gente vê aquele alguém se aproximar de nós, você fala, e é agora? É agora que eu vou levar uma boa chacoalhada.
Nós pensamos algo assim. Pedro também. É agora que Cristo vai... O que ele vai falar para mim? Mas só que quando nós fazemos uma grande besteira, vem à tona não só a grande besteira, as besteiras menores também vêm à tona. Naquele momento Pedro estava olhando para si mesmo, se sentindo sei lá o quê. Deveria tremer, deveria ficar arrepiado. O que vai ser de mim agora? Jesus faz o contrário. Olha para Pedro. Mas vocês imaginam isso? E pergunta 3 vezes: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Na 3ª vez, Pedro fica triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Assim narra São João. Por que ele ficou triste? Veio à tona a traição, o limite. Certo? Pedro tinha traído Jesus, mas uma coisa Pedro tinha: um apego afetivo a Jesus. Pedro não conseguia viver sem Jesus. Era um apego afetivo verdadeiro, pleno, total. Essa é a moral cristã. Atenção nesse ponto, hein? Essa é a moral cristã. Vocês acham que eu me consagrei a ser padre, agora bispo, viver o celibato é fruto de norma, de regras? Mas não é mesmo. É um apego afetivo que torna você inteiro, inteira. Você é fiel para valer ao seu esposo ou à sua esposa porque você ama, não por causa de um conjunto de regras. Quem ama de verdade não quer trair, porque não quer perder o amor. Vocês entendem? A moral cristã nasce de um apego afetivo, nasce de um amor verdadeiro. Para quem se consagra ao Senhor, para não ter esposa, para não ter filhos, para viver o celibato, ou vive essa afeição verdadeira, ou não vai conseguir. Entende o que quer dizer? É um apego verdadeiro que faz você ser, por graça, coerente. Isso vale para quem é casado, para quem é padre, ou para quem é bispo. Certo? A pessoa consegue ser fiel por amor. Consegue ser fiel porque não quer de jeito nenhum ir contra o grande amor da sua vida. Pedro era assim. Esse é o fundamento da moral cristã. Nós muitas vezes temos um punhado de normas na cabeça, somos até moralistas com os outros e conosco mesmos, certo? Fazemos propósito e propósito, depois, 2 dias depois, faz tudo o contrário. Estou mentindo? Se a gente não recupera o verdadeiro fundamento da nossa vida, se não cresce em nós uma afeição a Cristo Senhor, nosso coração não muda. Para se tornar ético, é preciso amar de verdade. Para não aceitar a corrupção, é preciso amar de verdade. E amar quem? Deus, Cristo. Então Pedro indica o verdadeiro fundamento da moralidade cristã, que é amar mais a verdade do que a nós mesmos. É verdade ou não é verdade que nós, se ficarmos sozinhos, nós não passaremos um dia sequer sem pecar? É verdade ou não é verdade? Mas quem segue o Senhor, participa da vida sacramental, se confessa sempre, ouve a palavra de Deus, alimenta a sua fé, pouco a pouco se vê muito mais coerente, se vê obedecendo coisas que outrora não conseguia obedecer. Isso é fruto da sua capacidade? Não, é fruto da graça de Deus. É fruto de um amor que cresce, de uma afeição que aumenta. Isso é Pedro. Pedro, frágil, limitado, mas amava de verdade. E vivia uma atenção contínua à perfeição, porque não queria jamais ficar longe do seu amado. Que nós também aprendamos a isso, aprendamos a viver assim, tá? Um amor verdadeiro, nos levar também a sermos mais justos, mais verdadeiros, a perdoarmos mais, a sermos mais perdoados, a acolher mais. Por exemplo, termino, ter mais paciência com a esposa. Olha que não é fácil, hein? Ter paciência com o esposo, meu Deus, nada fácil. E com os filhos então, hein? São todos adolescentes. Entende? Mas quem está com Cristo, começa a seguir de verdade, o coração se alarga, é capaz de ver bem tudo isso. Vou parar, senão não vai terminar, vai dar 10 horas já, daqui a pouco eu não paro. Vamos continuar então a nossa Santa Missa, com muita gratidão e alegria, tendo São Pedro como nosso grande intercessor diante de Deus, rezando o nosso credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Irmãos e irmãs,
celebrando os apóstolos Pedro e Paulo, apresentamos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades de todo o mundo, dizendo, cheios de esperança. A cada invocação responderemos: pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, ó Pai. Pela igreja edificada sobre os apóstolos do Cordeiro, para que não ofereça aos homens ouro e prata, mas a fé e a esperança em Jesus Cristo, rezemos ao Senhor. Pelo Papa Francisco, sucessor de São Pedro, para que apacente as ovelhas do Senhor e ame a Cristo com todo o coração, rezemos ao Senhor. Pelo Papa Emérito Bento XVI, para que continue sempre trilhando os caminhos da santidade na glória celeste, ganhe a recompensa de um fiel dispensador, rezemos ao Senhor. Para que cada um que trabalhará para a realização da festa do nosso padroeiro não busque ouro e prata, mas busque a beleza do servir a Cristo e aos irmãos. Rezemos ao Senhor. Pelos pescadores, que assim como Pedro sofre as dificuldades do mar, para que recebam aquilo que lhes é devido. Pelo suor de seu trabalho, rezemos ao Senhor. Pela nossa comunidade paroquial, para que persevere fiel à sã doutrina e ao testemunho recebido dos apóstolos, e saiba servir de todo o coração aos festejos de nosso padroeiro. Rezemos ao Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, vinde em auxílio de nossa fraqueza, com o exemplo dos que deram a vida por Jesus, e fazei que o testemunho do glorioso apóstolo Pedro aumente o vigor da nossa fé. Por Cristo nosso Senhor. Antes de ofertarmos o pão e o vinho, símbolo da entrega maior por amor a nós, faremos um ofertório simbólico, onde os paroquianos irão, em procissão, oferecer a Deus o trabalho de sua equipe, demonstrando o desejo de contribuir com os festejos de nosso padroeiro, expressando pela Eucaristia o nosso carinho e esforço no trabalho que será realizado. Certos de que o Cristo caminha conosco, façamos deste ofertório uma entrega com amor e humildade, para que seja aceito pelo Pai do céu como oferenda agradável. Senhor, nós da equipe Jerônimo te ofertamos todos os documentos, autorizações, e permissões que já nos foram concedidas para a realização de nossa festa externa em honra ao nosso padroeiro São Pedro Apóstolo. Recebe, Senhor. Senhor, nós da equipe Tarcísio, Liturgia, te ofertamos este cálice, simbolizando o nosso trabalho, que será preparar as celebrações com simplicidade e decoro, para que o ponto mais alto de nossa festa seja o louvor a Deus e a unidade dos irmãos pela Eucaristia. No serviço da Igreja, recebe, Senhor.
Senhor, nós da equipe Adílio Coroinha te ofertamos esta sobrepeliz, simbolizando o nosso trabalho, que será junto aos sacerdotes e diáconos no serviço do altar, contribuindo para o reino de Deus, na festa do padroeiro, como também no discernimento de nossa vocação. Recebe, Senhor. Senhor, nós da equipe Marta e Maria Paiol te ofertamos este ticket, simbolizando o nosso trabalho, que será associar e fornecer materiais para as equipes de trabalho. Recebe, Senhor. Senhor, nós da equipe Sireneu Apoio te ofertamos esse kit que, simbolizando o nosso trabalho, que é montar, desmontar e abastecer as barracas nos momentos mais de dificuldade e cansaço, como fez o Sireneu, com dedicação e zelo pela nossa festa. Recebe, Senhor. Senhor, nós da equipe Jonas Garçom te ofertamos esta bandeja, simbolizando o nosso trabalho, que será servir o almoço com carinho a cada pessoa que aqui conosco vier almoçar, colaborando com os festejos de nosso padroeiro. Recebe, Senhor. Senhor, nós da equipe de Benedito te ofertamos essa colher, simbolizando o nosso trabalho, que será preparar o almoço da festa, não só com o calor do fogão, mas também com o calor humano, que brota do coração que trabalha por amor a Deus. Recebe, Senhor. Senhor,
nós da equipe Mateus, Tesouraria, te ofertamos este malote, simbolizando o nosso trabalho, que será cuidar da parte financeira da festa, com despojamento, simplesmente por amor e desejo de auxiliar nas obras de vosso templo. Recebe, Senhor. Senhor, nós da equipe Paulina, Ornamentação, te ofertamos este ornamento, simbolizando o nosso trabalho, que será enfeitar as barracas com alegria, levando no coração e nas mãos o carinho que deve ter aquele que trabalha vendo Deus na pessoa do irmão. Recebe, Senhor. Senhor, nós da equipe Pedro e André, pescadores, te ofertamos esta tarrafa, simbolizando o nosso trabalho, que será enfrentar os perigos do mar, como fez São Pedro, pedindo que o Senhor abençoe nossa pescaria, para êxito de nosso almoço e de nossa profissão. Recebe, Senhor. Senhor, nós da equipe Tomé, Barracas, te ofertamos estes descartáveis, simbolizando o nosso trabalho nas barracas, que será árduo. Enfrentaremos muitas dificuldades, mas sabemos que o Senhor está ao nosso lado. Por isso estamos felizes e confiantes. Recebe, Senhor. Senhor, nós da equipe Davi, Música, te ofertamos este microfone, simbolizando o nosso trabalho, que será o canto e a música para a beleza e alegria das celebrações e também da festa. Recebe, Senhor. Senhor, nós da equipe Francisco de Sales, Pascom, te ofertamos esta câmera, simbolizando o nosso trabalho, que será de nas redes sociais realizarmos a melhor comunicação junto aos paroquianos, trabalhando na unidade paroquial.
Recebe, Senhor. Neste clima de envio e de alegria pela presença de Dom Paulo, queremos, juntamente com os dons da Igreja, ofertar a vida de nosso pároco, Padre Marcos Vinícius, e do vigário paroquial, Padre Rafael Viana, que o Senhor os ilumine e proteja, para que possam, com sua missão, cuidar de toda a festa e de cada um de nós com sabedoria e zelo de pastores. Apresentemos nossas ofertas cantando. Deixa a tua rede aí. Deixe e vem pra me seguir. Trava o leme, colhe o pano, que existe um outro mar sem fim. Seguir Jesus agora é o meu querer, andando sempre com o meu irmão. Quem deixa tudo pela estrada não perde nada e ganha salvação. Vou com Jesus e deixo até meu lar. Vou navegar na multidão sem Deus. Que a rede agora é meu amor. Por onde for eu vou pescar pros céus. Que a rede agora é meu amor. Por onde for eu vou pescar pros céus. Ouve e segue a minha voz. Juntos estaremos nós. Eu sou quem decide o rumo, navega prumo em direção ao sol. Seguir Jesus agora é o meu querer, andando sempre com o meu irmão. Quem deixa tudo pela estrada não perde nada e ganha salvação. Vou com Jesus e deixo até meu lar. Vou navegar na multidão sem Deus. Que a rede agora é meu amor. Por
Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da igreja nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, trazemos ao altar as nossas oferendas, alegrando-nos pela festa de São Pedro e São Paulo, certos de que nada merecemos, só de vossa bondade esperamos a salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessária nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor do universo. O céu e a terra Rezaremos a oração eucarística número 1. Pai de misericórdia, quem sobe nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós os oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Orani e seus bispos auxiliares, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si, por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos,
Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar essas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, ó, vinde, ó, vinde, Senhor Jesus. Vinde, ó, vinde, ó, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai de misericórdia, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida marcados com o sinal da fé.
A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados pelo seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Para a comunhão, é preciso que estejamos preparados em estado de graça pela participação nas missas ou celebrações dominicais. Na ausência delas, a participação no sacramento da penitência, a confissão. Tenhamos atenção com o nosso
vestir, pois o lugar que pisamos é local sagrado. Sigamos ao altar com a dignidade que o lugar merece. Sigamos ao altar cantando. Tu te abeiraste na praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor, Senhor. Pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor, Senhor. Tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando, Senhor, Senhor. Tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, assim me chamas, Senhor, Senhor.
olhastes na praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Senhor, tu me olhastes nos olhos e a sorrir pronunciastes meu nome lá na praia. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Só as vozes. Sim. Senhor. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor
Oremos. Fortalecei, ó Deus, com o vosso sacramento os fiéis que iluminastes com o ensinamento dos apóstolos, por Cristo nosso Senhor. Senta só um instantinho para alguns avisos de ordem prática, né? Agora, após a missa, nós já iremos montar o nosso palco da festa. Então aí quem tem mão amiga e braço forte, né? Então assim que terminar a missa, vamos já começar a montar o nosso palco ali no local de sempre, né? Já hoje. Amanhã de manhã continuaremos a montar a nossa festa com as nossas barracas no espaço lá fora, né? Então quem puder ajudar amanhã a partir de 8 horas da manhã, pode ser homens e mulheres, né? Os homens montam e as mulheres ornamentam, né? Então tem trabalho para todo mundo, tá ok? Então ninguém precisa de um convite especial, até porque não vai existir convite especial. Todos nós já devemos nos sentir convidados para esta organização, né? Então, já agora após a missa começará a ser montado o palco e na parte da manhã, da manhã de amanhã, vamos montar já as barracas e tudo mais. Se vier um bom número, deduzo que já na parte da manhã conseguiremos já deixar tudo montado. Porque às vezes as pessoas, né, vêm poucas pessoas, as pessoas se desgastam, e é claro que quando entra a parte da tarde, já ficam cansados e o trabalho fica muito lento. Então eu pediria que as pessoas que vão trabalhar nas barracas tivessem sempre essa compreensão, né? Se chegar, se está faltando alguma coisa, porque de fato não tivemos o número suficiente para que tudo ficasse pronto, né? Mas eu deduzo que, com certeza, quando chegarem, já vão encontrar tudo pronto. Lembrando que sempre durante os festejos a gente limita um pouco a entrada das pessoas no nosso espaço, não dentro da igreja, mas no nosso espaço, né? Com isso, as pessoas vão utilizar uma pulseira, como ano passado, né? Então quem estiver trabalhando vai usar uma pulseira para a gente identificar que está trabalhando na festa, né? E assim tendo acesso a esse nosso espaço, que muitas vezes, né, para a gente repor as coisas e tudo mais. Então eu pediria que sempre as pessoas compreendessem, né? Às vezes as pessoas chegam, eu não posso entrar na igreja? Pode entrar na igreja, a igreja é aqui, né? Ali já é um outro espaço, né, que a gente procura limitar um pouco para, né, não atrapalhar e dar um pouco mais de atenção àqueles que estão trabalhando, né, nas barracas ao longo da noite. Amanhã teremos a missa, sábado também, as missas, e acompanhem pela programação os horários que são diferentes dos nossos horários habituais, né? No domingo, lembrando o nosso almoço, que começará a ser servido após a missa das 10 horas da manhã, né? A missa acabando talvez 11h30, já começaremos a servir o almoço. A nossa procissão às 4 horas da tarde. Ainda lembrando do almoço, temos convites. Procura aí depois da missa alguém que tenha convite para comprar. Normalmente a dona Marinete, ela que fica aí responsável pela vinda dos convites, né? Deduzo que todos devam conhecer a dona Marinete de Souza Pinto, né? Nós temos uma quantidade de convites. Terminando aquela quantidade, não temos mais como que aumentar, correto? Até porque se fosse uma feijoada, coloca um pouco de água, né? Mas o peixe tem que sair para pescar. E não vai dar tempo de ir pescar, até porque não vai ter maré na hora, né? E até trazer o peixe, limpar, já deu 8 horas da noite, né? Então é aquela quantidade e pronto. Então quem desejar almoçar, ou até mesmo queira ajudar a vender os convites também, procure a senhora Marinete de Souza Pinto após a missa. A nossa procissão no domingo, nós sairemos daqui às 4 horas da tarde. Então a imagem de São Pedro, ela vai peregrinar por algumas ruas aqui bem próximas da nossa matriz, né? Nós não teremos a procissão marítima esse ano devido ao horário da maré, né? Amanhã começa a lua minguante, então a maré é muito pouca, né? E mesmo assim a maré que se teria era muito cedo ou à noite. E mais uma pequena maré, não é possível para que possamos fazer a nossa procissão marítima. Mas São Pedro, depois que foi pescado, chamado, ele andou muito, né, por várias comunidades, cidades, anunciando, e assim vamos fazer São Pedro também, peregrinar, né, a imagem de São Pedro, peregrinar por algumas ruas de nosso bairro.
Sairemos daqui às 4h da tarde. Importante a presença de todos para esta nossa demonstração pública de devoção e intercessão por São Pedro a cada um de nós. São Pedro que intercede a Deus por cada um de nós. Na chegada da procissão, no domingo, teremos também a missa. Sexta, sábado e domingo à noite, a nossa festa externa. Não diferente dos outros anos, a dificuldade neste ano, ela também existiu para que pudéssemos ter aí as permissões para a nossa festa externa, né? Mas, Dom Paulo, nós encontramos alguns Saulos, né, na nossa caminhada neste ano, mas conseguimos fazer com que Saulo caísse do cavalo, né? Então conseguimos as permissões para a nossa festa neste ano, né? Então saibam vocês que não foi fácil, né? Todos cientes de que temos um governo na nossa cidade do Rio de Janeiro não muito católico, né? E que com certeza neste ano dificultou e muito para que pudéssemos ter a nossa festa de São Pedro. É bom que todos saibam disso, né? Para que, não fazendo aqui uma política contrária, mas é a realidade do que nós enfrentamos neste ano. Então, desde março, um sofrimento tamanho para que tenhamos, né, todas as nossas permissões para a realização da nossa festa externa. Mas temos todas as permissões de todos os órgãos competentes para um evento público, nós temos para realizarmos a nossa festa. Então, que possamos muito agradecer a intercessão de São Pedro, já que ele também é rocha firme, né? E moramos também na Pedra de Guaratiba, né? Então temos que ser firmes também, né? Não, essa firmeza faz com que tenhamos aí esta maneira de organizarmos para que depois não tenhamos nenhum outro comentário referente à nossa festa de São Pedro. Até a interdição do pier foi feito antes da festa de São Pedro, mas eles não sabiam que não teriam procissão marítima, né? Então, se fizeram com essa intenção, chutaram para fora, né? Esse ano vamos ter procissão marítima devido à maré, mas não porque o pier está interditado, né? Então, só um detalhe para que todos tenham, né, um conhecimento: foi feito o interdito do pier nesta semana, mediante a realização de um evento religioso. Só que eles não olharam a tábua da maré, não perceberam que não teria procissão marítima. Mas agora o padre vai cobrar que o pier tem que ser consertado, né? Não porque teria procissão, mas que as pessoas circulam no pier, né? Imagina, as pessoas caem, se machucam, não tem um guarda-corpo, né? Enfim. Então, pequeno detalhe, mas é importante que todos saibam a nossa dificuldade neste ano, mas graças a Deus e pela intercessão de São Pedro, nós vamos realizar a nossa festa como todo ano. Então é importante que vocês também estejam presentes na festa, né? Venham à festa, e assim tenhamos esse grande momento de confraternização paroquial no nosso bairro. Eu estava acompanhando assim um pouco alguma parte da história. Essa festa de São Pedro é realizada aqui no nosso bairro desde antes de 1890. Eu não sei se alguém aqui é desse tempo, né? Mas é desde antes de 1890. As pessoas vinham a cavalo para a festa de São Pedro, né? Então, não podemos deixar com que essa tradição venha a terminar, né, por alguma situação adversa, tá bom? Então, desde já, agradecer a todos aqueles que vieram todos os dias na nossa novena. Então, aqui tivemos paroquianos que vieram todos os dias na nossa novena. Agradecer também a todos aqueles que já realizaram os seus trabalhos e doações para a nossa festa de São Pedro, né? Aqueles que irão trabalhar também nas barracas, né? Que irão ajudar a montar as barracas, desmontar as barracas, né? Enfim, então cada um que está trabalhando no setor, então desde já agradeço, e que pela intercessão de São Pedro, Deus venha abençoar a cada um, né? Sei e reconheço a dificuldade, porque trabalham, porque estudam, mas cada um no seu setor, no seu trabalho, realizando da melhor maneira possível, né, em honra desse nosso grande Deus, pela intercessão do nosso padroeiro São Pedro. Não vou falar muito não, porque o Padre Rafael também vai falar um pouquinho. Mas antes, manifestar a nossa alegria pelo seminarista José Alexandre, né? Ele hoje recebeu uma belíssima notícia,
né, que foi aprovado para ser ordenado diácono no dia 17 de setembro. Né? Então hoje ele foi aprovado. Provado e aprovado, né? Então hoje Lembrando que essa ordenação diaconal será aqui em nossa matriz, né? Então vamos ter que, depois da festa de São Pedro, vamos preparar uma outra festa, né? Então vamos enfrentar novamente as permissões, porque vamos ter que fechar a rua, né? Porque viram outras pessoas de outras paróquias também, não vai caber todo mundo dentro da igreja, vamos ter que acolher também ao lado de fora, enfim, montar toda uma estrutura para que essa ordenação no dia 17 de setembro seja bem realizada aqui e que possamos acolher a todos que virão para a ordenação também. Então no dia 17 de setembro, às 18 horas, né, Dom Orani virá aqui em nossa matriz para ordenar o José Alexandre diácono da igreja. Lembrando que o José Alexandre, ele é oriundo de nossa paróquia, né, ali da comunidade mais próxima da casa dele, a comunidade de São Paulo, hoje, né, mas antes, quando ele foi para o seminário, era a comunidade Nossa Senhora da Glória. Agora, próximo da casa dele, a comunidade de São Paulo. Então, será o segundo a ser ordenado em nossa paróquia. Primeiro o padre Tiago Azevedo, que hoje pároco da paróquia Santos Anjos no Leblon, e agora o diácono, futuro diácono, José Alexandre, também será ordenado. Então, dia 17 de setembro, às 18 horas. Então, já reserve na agenda, colhe lá no pinguim que está na geladeira, né, para que ninguém possa esquecer. Então quem vai estar vendendo o convite no salão é o Mário. Então, convite do almoço. Quem desejar almoçar aqui, o Mário estará oferecendo, quer dizer, vendendo o convite aqui no salão. Bom, queremos manifestar a nossa gratidão em ter Dom Paulo aqui conosco. Dom Paulo, que é um grande amigo, foi meu professor no seminário, né? E lá no seminário nutrimos uma grande amizade. Para Dom Paulo, todo seminarista se chama Juquinha. Então, sempre me chamava de Juquinha, né? Então, agradeço muito a amizade, Dom Paulo, também a sua paternidade. Dom Paulo dizia na homilia que ele faz parte de uma comunidade de fé. Eu também me glorio de fazer parte da mesma comunidade de fé que o Dom Paulo, né? Fazemos parte do movimento Comunhão e Libertação e somos muito felizes por pertencer a essa família. Então, Dom Paulo, conte sempre com a nossa amizade, o nosso carinho, nossa obediência ao Senhor, né? Reverendíssimo Dom Paulo Romão, a Eucaristia é um dar graças a Deus. E eis que nesta Eucaristia damos graças a Deus por seu ministério, para que possas a cada dia assemelhar-se cada vez mais ao Cristo, bom pastor, realizando aquilo que é mais importante, levar Deus aos homens e levar os homens a Deus. Desta forma, queremos agradecer-lhe por sua disposição e serviço em nossa paróquia. E vossas palavras nos levam ao Pai. Nós temos fé. Com ela, confirmando assim nosso compromisso de rezar por vós e por vosso ministério. Que, a exemplo do Cristo bom pastor, possais por seu exemplo dizer: eis que estou no meio de vós como aquele que serve. Muito obrigada. Cordialmente, Padre Marcos Vinícius. Agradeço muito as palavras do Padre Rafael, a acolhida do Padre Marcos Vinícius, de todos vocês. Volto para casa mais convertido. Porque é verdade, eu sempre falo, eu sou um só. Então, sou testemunho para vocês, mas vocês são muitos, são testemunhas para mim. Então, eu volto no lucro para casa, tá? Então, e agora vamos
Vamos agora, diante da imagem de São Pedro, fazer a nossa oração. Cada um pense naquilo que traz como intenção pela intercessão de São Pedro. Gloriosíssimo São Pedro Apóstolo, creio que sócio fundamento da Igreja, o pastor universal de todos os fiéis, o depositário das chaves do céu, o verdadeiro gargário de Jesus Cristo, e eu me glorio de ser vossa ovelha, uma graça com toda a minha... Guardai-me sempre unida a vós, e fazei que eu sempre caminhe em plena comunhão com os vossos sucessores, os pontífices romanos. Amém. E viva São Pedro! Viva o padroeiro da Pera de Guaratiba! Viva Jesus Cristo! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a Igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz, o outro pela espada. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Discípulo, pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso intercessor. Discípulo, pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso intercessor. Quando no mar da Galileia te chamou, suas redes sem pensar abandonou. Nestas águas não mais pescar, mas agora mais humanas encontrar. Discípulo, pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso intercessor. Em resposta à sua negação, o Senhor o confiou uma missão: minhas ovelhas apacentar, com cajado a minha igreja governai. Discípulo, pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor,